Bíblia, né, dentro do Novo Testamento, que é o que eu vou trazer para vocês agora. O que é graça? Então, lá no dicionário, a gente vai ver que graça significa reconhecimento, agradecimento, favor, estima, encanto, beleza. Isso é o que você vai encontrar no Piberan, lá, no dicionário da internet. E outras coisinhas mais que não me interessam aqui. Porém, no cristianismo, a palavra graça, ela está basicamente relacionado ao perdão e não a favor, percebe? Então, embora a palavra favor também está relacionado, mas não favor no sentido de milagre, tá bom? Tem lá a sua conotação de milagre, com certeza, mas não é o que eu quero discutir aqui agora. Eu quero discutir um outro tipo de assunto com vocês. Aí eu pedi para vocês lerem Colossenses 2, 10 a 15 e Efésios 2, de 1 a 10. E esses dois capítulos, essas duas referências que eu fiz aí para vocês, você pode colocar, Richard, a lâmina aí? Por favor. Então vamos lá, o Richard vai colocar um PowerPoint que eu fiz. Muito bem. A minha graça te basta. E são esses dois versículos aí. Colossenses 2, de 10 a 15 e Efésios 2, de 1 a 10. Eu queria que você prestasse bastante atenção, porque essas duas referências, elas são muito interessantes, porque elas trazem, basicamente, o cerne do cristianismo. Esses dois textos, eles falam muito da doutrina do cristianismo, ou seja, o que é o cristianismo. Então, tem alguns aspectos desse texto, eu até coloquei na mensagem para vocês. Se você tiver dúvida, depois você pode me perguntar, faça perguntas via WhatsApp, ou me liga, ou vem aqui na minha casa, ou se for o caso, a gente faz um debate aqui pelo computador, tanto faz. Mas se você tiver dúvidas, a gente pode descer a um nível bem básico desse texto, desses dois textos aí. Tá ok? Colossenses 2, 10 a 15. Vamos abrir lá? Vamos dar uma olhada. Deixa assim, tá, Richard? Não precisa abrir Deixa desse jeito. Eu vou pedir para que você abra lá em Colossenses, quem não tem muito costume de abrir, né? Então vai lá, Efésios, Filipenses, Colossenses. Chegou lá? Aí ele fala aqui do verso 10, né? Capítulo 2, do 10 até o 15. E você vai perceber que esse texto é fundamental dentro do cristianismo. Ele vamos dizer assim, ele contém aí quase que toda a doutrina cristã está contido nesse texto aí. E ele diz assim, 10, né? Estais perfeito nele, que é a cabeça de todo principado e potestade, no qual também estais circuncidados com a circuncisão não feita por mão do despojo do corpo, dos pecados da carne, mas a circuncisão de Cristo, sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitastes pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. E quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas, havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e a tirou do meio de nós, cravando-a na cruz. E despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo. É um texto bastante profundo, irmãos. É um texto bastante profundo. Tem várias coisas aqui que nós precisaríamos discutir, né? Ele está falando aqui que Jesus tem uma circuncisão, tá certo? E muitas pessoas não entendem esse texto justamente por causa da palavra circuncisão.
né? Então, eu não quero discutir alguns aspectos aqui, porque não é esse o objetivo. Mas se você não sabe o que é circuncisão, a circuncisão era uma prática que tinha lá no Velho Testamento, onde todo macho, todo homem, todo ser do sexo masculino deveria ser circuncidado, ou seja, ali na ponta do pênis tem uma pele chamada prepúcio. E muitos homens nascem com o prepúcio bastante fechado, e ele faz uma constricção da glande. A glande é aquela parte interna, ou a parte mais para frente do corpo do pênis ali. E o sacerdote vai lá e faz um corte nesta pelinha, quando o bebê tem, me lembro agora se é 7, 8 dias, acho que são 8 dias, né? 8 dias de nascido, o sacerdote vai lá e corta essa pelinha, né? E aí se dá, então, a circuncisão. Existem alguns aspectos que a gente poderia comentar aqui sobre a circuncisão. Tem a questão da higiene, tem a questão dos costumes do povo daquela época. Então, tem vários aspectos aqui, não temos o interesse agora de discutir, mas podemos, eventualmente, caso você tenha dúvida, a gente pode discutir, sim. Só você me falar, pastor, não entendo muito bem essa história de circuncisão, você me pergunta o que eu falo. E aqui ele está falando que Jesus tem uma circuncisão, né? Ele fala lá, no 11, ele fala assim, pela circuncisão de Cristo, no finalzinho do verso 11. Pela circuncisão de Cristo. Está dizendo que Cristo tem uma circuncisão. Tá? Não vou discutir aqui agora a circuncisão de Cristo, porque não é esse o objetivo. Mas não é a mesma circuncisão do Velho Testamento. Tá bom? Depois eu explico, uma outra ocasião eu explico para você o que é esta circuncisão. A circuncisão de Cristo. Mas o mais interessante é o seguinte, ele fala assim, sepultados com ele no batismo. Esse é um assunto interessante. O que é sepultamento? Sepultamento é quando a pessoa morre. O sujeito morre e aí faz o sepultamento. Leva lá pro cemitério e faz o sepultamento. A pessoa é enterrada lá, né? Mas ele diz aqui, ele fala assim, que existe um sepultamento, né, sepultados com ele, ou seja, existe um sepultamento que é feito em que eu estou sepultado com Cristo, ou seja, como se eu tivesse sido enterrado na mesma cova ao qual Cristo foi enterrado. Como é que se dá esse sepultamento? Não dá para você voltar 2000 anos atrás, ir lá, entrar na cova de Cristo e ficar enterradinho lá, bonitinho. Não. Mas existe aqui uma maneira de se fazer o sepultamento, que é através do batismo. Então, batismo cristão, para que você saiba, é o sepultamento do homem morto, ou o homem que morreu para as coisas deste mundo. Tá bom? Mas tudo bem. Essa é uma outra discussão que a gente vai ter mais para frente também. Tá certo? E aí ele fala assim, quando que acontece esse sepultamento, né? Ele acontece quando você se batiza. Ora, se você é sepultado com Cristo, junto a Cristo, então o que sucedeu com Cristo após o sepultamento se sucederá com você. Que é justamente o quê? A ressurreição. Ora, se você sepulta com Cristo e Cristo ressuscita, então você ressuscita com Cristo. Que é o que ele está dizendo aqui, né? Ele está falando assim, ó. Sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitastes. Olha lá. Se você foi sepultado com Cristo, então você também ressuscita como Cristo ressuscitou. Tá certo? Pela fé no poder de Deus, que ressuscitou dentre os mortos. E quando vós estáveis mortos no pecado, ou seja, você estava morto no pecado, na incircuncisão da vossa carne. Jesus foi lá e vivificou juntamente com ele. Como é que Jesus vivifica você? Ou seja, te dá vida. Vivificar é dar vida. Perdoando-vos
todas as ofensas, que é o que nós discutimos domingo passado. Ofensa. O que vem a ser ofensa? Né? Através de um homem entrou a ofensa, ou entrou o pecado no mundo, que nós lemos lá em Romanos acho que 5, daqui a pouco a gente vai fazer referência a esse texto também. Vai ter uma ofensa, que foi que o homem recebeu por herança. Essa ofensa se chama pecado. Daqui a pouco a gente discute mais. E o 14, que é tremendo, esse versículo 14, que é maravilhoso. Havendo riscado a cédula, que era contra nós. Essa palavra, havendo riscado a cédula, na realidade foi dado uma sentença, nós temos aqui um advogado que pode nos ajudar. A Bíblia chama essa sentença, após o julgamento, de cédula. Tá certo? E o que Jesus fez com esta cédula, com esta sentença? Ele riscou. Jesus foi lá e riscou essa cédula. Que era contra nós. De alguma maneira. De alguma maneira, essa sentença era para que você cumprisse algum tipo de pena. Que de alguma maneira nos era contrária. O que Jesus fez? Ele tirou do meio de nós esta cédula, esta sentença, esta culpa, ela tirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Como é que Jesus crava a sentença na cruz? Através da crucificação do corpo dele. Ele recebe esta sentença e crava essa sentença na cruz. Só que tem um detalhe, irmãos. A morte, ela só existe para quem peca, para quem tem pecado. É para isso que serve a morte. Daqui a pouco eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. Como é que nós recebemos a herança da morte? Nós recebemos a herança da morte através de Adão, do pecado de Adão. Muito bem, voltamos lá. E aí ele fala assim, despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo. Muito bem. O cristianismo está relacionado, basicamente, perdão e graça. Esta é a relação bionívoca. Gostou do termo, Richard? Né? Perfeito, para matemático, né? É uma relação bionívoca. Vai e volta. Tá bom? Para quem não sabe, né? Eu sou formado em física, viu, Léo? Depois que eu saí da faculdade de informática, fui fazer física, fiz mestrado, etc, etc. Então, nós temos aqui uma relação bionívoca, que é perdão e graça. Porém, quando nós estudamos o perdão, fica a pergunta, perdão do quê? O que é que nós precisamos ser perdoados? Perdão só cabe para aquele que tem culpa. Algum tipo de culpa. Nós temos a culpa por herdar a morte através do pecado de Adão. Essa é a nossa culpa. Então, veja só, no verso 13, Paulo fala assim, e quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos o quê? Perdoando-vos as ofensas. Pode virar aí, Richard, a lâmina, por favor. Então, para você anotar aí na sua cadernetinha, então eu queria que você anotasse aí. O que é graça? Graça é reconhecimento, agradecimento, favor. E dentro do Evangelho, acho que a melhor frase que a gente poderia usar é disposição que Deus tem em te perdoar. Isto é uma das melhores definições para graça. Deus quer te perdoar.
mas não do pecado que você comete ou cometeu. Estes também, mas ele quer te perdoar da herança maldita que Adão introduziu no homem, introduziu na humanidade. É isso que Deus quer. Essa sentença, ela foi dada através da lei. Então, a lei diz o seguinte, que todo mundo tem culpa. Se você não cumpre a lei, você tem culpa. E uma das coisas que eu ia falar para vocês com relação ao inferno. Mas quando Jesus morreu, é muito interessante, né? Jesus, quando ele morreu, ele não tinha outra opção que não fosse a ressurreição. Por quê? Por que Jesus não podia ficar morto? Qual é a razão? É porque ele não tinha pecado, ele não estava incluso naquele rol de desobediências. Ora, se o sujeito não desobedeceu e recebe uma sentença, significa que ou o juiz é doido, tá certo? Ou o advogado é ruim, ou então o sistema legal é falido. Percebe? Então, por exemplo, né, isso acontece muito, já vi acontecer, né, inclusive, tem alguns livros até muito bons, depois vocês quiserem, posso dar alguma referência para vocês. Nos Estados Unidos, existe em alguns estados americanos, existe a lei da pena de morte, pena capital, que é o seguinte, o sujeito cometeu um crime, foi provado que ele cometeu aquele crime, e aquele crime é passível de pena capital, significa que o sujeito vai morrer. Antigamente se matava por enforcamento. Aí depois evoluiu a morte dos americanos para cadeira elétrica. Tá certo? Então os caras colocavam um capacetezinho aqui, botavam um pouquinho de água, raspava a cabeça do sujeito, botava o capacete, uma esponja com água, e tinha lá, não sei se era 13.000, 15.000 volts, apertava o botão, botava o pé dele dentro de um balde, justamente para correr a corrente elétrica, e o cara morria. Morria, mas a morte é horrível, porque demora, não é uma morte rápida. É lenta e cheira, por incrível que pareça, cheira a churrasco, gente. Sabe aquele cheirinho de churrasco? Quando você está passando perto da churrascaria, é aquele cheirinho. É horrível. Você vê uma carne humana sendo queimada. E tem um livro, inclusive depois, se vocês quiserem, eu posso até repetir o nome. Se chama Sacco e Vanzetti. Eu li esse livro há muitos, muitos anos atrás. São dois sujeitos que são condenados injustamente à pena capital lá nos Estados Unidos. Né? E é muito legal o livro porque conta da angústia, né? O escritor fala da angústia dos dois, né? Tem vários livros que falam sobre situações como essa, em que uma pessoa ela é condenada à pena de morte de uma maneira injusta, ou seja, ela não tinha culpa. Isso aconteceu muito na época da escravidão. Muitos negros morreram lá nos Estados Unidos com pena capital, sem ter... Todo mundo deve ter visto aquele filme famoso, A Espera de um Milagre, né? Aquele sujeito da Espera de um Milagre, ele era um sujeito que tinha um déficit intelectual muito grande. E aí ele foi acusado e ele não sabia. Eu sou né? Uma pessoa que tem um déficit intelectual e ele acabou sendo executado. Então tem vários casos aí. Então, gente, quando um sujeito ele não é culpado de alguma coisa para receber uma pena, então eu ponho aqui 3 situações, pode até ter mais, né? Ou o juiz é doido, o advogado é ruim, ou o sistema legal é falido, é um sistema legal falido. É o que aconteceu com Cristo. Por que Jesus teve que ressuscitar? Ele não tinha outra opção. Jesus não podia ficar morto. Por quê? Porque a morte, ela só serve para aqueles que cometem pecados. Percebe? E Jesus não cometeu pecado. Então, quando Jesus chegou no inferno, quando ele chegou lá nas portas da morte, o inferno não conseguiu segurar a Cristo. Por quê? Porque lá é um lugar de pecado, de corrupção. E Jesus não tinha corrupção e não podia ficar lá, então ele ressuscitou. É o que acontece conosco.
Essa é a disposição. Essa é a beleza do cristianismo. A beleza do cristianismo é justamente o quê? Você é culpado. Você tem culpa. Você tem pecados. Você tem ofensas. Você tem maldades. E o que é que serviria para você? O inferno. O inferno seria o lugar ideal para você ir depois que você morre. Porém, Cristo foi lá e riscou essa culpa. É o que está falando no verso que é acho que 14. Ele fala, havendo riscado a cédula que era contra nós, olha lá, no qual, de alguma maneira, nos era contrário, e tirou de nós, cravando na cruz. Ou seja, o jeito de Jesus invalidar a lei foi morrendo injustamente. Então, aqui está a terceira opção, né? O sistema legal que levou Jesus para a morte era um sistema falido. Tanto é que Paulo fala muito disso lá em Romanos. Depois você lê lá Romanos, capítulo 4, 3, 4, 5, e você vai ver lá que Paulo está falando da fraqueza da lei. Ou seja, a lei judaica, a lei mosaica, ela é uma lei que tem uma fraqueza muito grande. Que o objetivo da lei não é salvar, não é aperfeiçoar. A lei nunca aperfeiçoa ninguém. Nós vamos ver isso lá em Hebreus daqui a pouco, tá? Muito bem. A sentença foi dada e a cédula foi riscada, ou seja, a sentença foi riscada por quem? Pelo amor de Cristo. Jesus, quando subiu na cruz, quando ele foi deliberadamente, tanto é que você pode ver lá em vários capítulos, lá em João, ele fala assim, eu dou a minha vida, e eu torno a tomá-la. Quem é que tem poder para fazer isso? É quem não tem pecado. Eu dou a minha vida para ir para o inferno. E sabe de uma coisa? Eu vou voltar. Por quê? Porque eu vou para lá e não tenho pecado. Como é que o inferno vai me reter? Ele não consegue me reter. Percebe? Então é isso aí. Muito bem. Então, queridos, nós necessitamos de perdão. O homem foi concebido em pecado. E eu preciso aqui explicar umas coisas para vocês, queridos. Eu acho que é o próximo slide, por favor. Mais um. E mais um. Isso foi o que eu falei, acabei de falar aqui agora. E aí, para aí. Nós necessitamos de perdão. Por quê? Porque o homem foi concebido em pecado. E essa palavra é muito ingrata. Concepção está relacionado a sexo. E eu peço aqui na minha pregação que você não faça esse relacionamento. Concepção e sexo pecado. Não existe. Não existe. Isso é coisa de católico, irmãos. Deixa bem claro. Católico é que relaciona concepção a sexo e sexo a pecado. Isso é coisa de católico. Não é isso que eu estou falando. A concepção que eu estou falando é concepção de constituição. O homem foi constituído sob o pecado. Ou seja, quando Adão desobedece a Deus, é como se ele adquirisse uma doença e essa doença foi hereditária. Todo homem recebe, todo homem, hoje em dia é até meio ruim de falar todo homem, mas todo ser humano. Então, por favor, irmãos, quando eu estiver falando todo homem, eu estou falando todo ser humano. Força do hábito, tá? Não é machismo estrutural. Tá certo? Muito bem. Nós precisamos de perdão. Lembra que nós lemos no domingo passado? Nós lemos lá, falando sobre o pecado de Adão, que foi introduzido por Adão. E isso está lá em Romanos 5. Ó. Abre lá, Richard, de Romanos 5. 1 Coríntios 15, mas vamos abrir Romanos 5, que é mais interessante. E você, por favor, meu irmão, anota aí, porque depois eu vou passar na casa de cada um para ver se você fez a anotação direitinho, hein? Abriu aí? Romanos 5, Richard? Põe aí na tela. Tá lá, ó. Portanto,
como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, ou seja, o resultado do pecado é a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Por isso, todos pecaram. Não tem nada a ver com sexo aí. Deu para entender? Concepção, a constituição, a natureza humana, ela foi contaminada por causa do pecado. Bom, ao sermos, então, gerados, nós recebemos essa herança, a herança de Adão e Eva. Ou seja, nós temos uma tendência natural à morte. Não existe uma pessoa que não tenha a tendência natural à morte. Percebe? Todos nós. Aliás, eu já falei isso aqui para vocês, né? Adão e Eva permitiram que o tempo causasse corrupção, envelhecimento. Percebe? A nossa carne, ou seja, o nosso corpo, está sob a ação do tempo, que eu repetidamente falo que o tempo é o nosso maior inimigo. Tá certo? Uma hora eu vou morrer, uma hora você vai morrer, uma hora eu vou envelhecer, uma hora o oxigênio não vai chegar adequadamente nos meus órgãos. Por quê? Porque os caminhos lá nos meus órgãos não estão envelhecidos, já não fazem mais as mesmas coisas que faziam, e os processos químicos e físicos dentro de mim começam a falhar e tal, não sei o quê. Isso se chama envelhecimento, corrupção e morte. E chega um determinado instante, eu morro. E o inferno, ele foi criado para nos receber lá. Pode virar a próxima lâmina aí, Richard, por favor. O inferno, ele existe por causa dessa tendência natural que nós temos em pecar. Ou seja, lá em 2 Pedro, capítulo 2, verso 4, lá é nesse verso que eu me baseio desta frase aí. Depois você abre lá, não precisa abrir agora não. O tempo é o nosso inimigo e o inferno foi criado como um local de rejeição. É um local de rejeição, para onde a gente vai depois que morre. Mas Cristo, por causa do amor dele, por causa da bondade de Cristo, por causa do desejo de Cristo, nós somos ressuscitados com ele. Ou seja, a morte não prevalece sobre nós. Lembre-se que Cristo foi rejeitado, né? E o inferno teve que devolvê-lo à vida. Abre lá, Atos 2, verso 31. Passa a próxima lâmina aí, Richard, para mim. Atos 2. 2, 31. Isso aqui é uma pregação que Pedro faz, né? Pedro se levanta lá, né? O verso 14 começa o discurso de Pedro, né? Pedro começa, ó, e Pedro, né, no verso 14, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a sua voz e disse, homens judeus e todos que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório, escutai as minhas palavras. E aí Pedro começa a fazer um discurso tremendo, e quando chega lá no verso 31, ele fala assim, e antevendo isso, disse da ressurreição, quem? Cristo, né? Da ressurreição de Cristo, que a sua alma não foi deixada no inferno, nem a sua carne viu corrupção. A alma de Cristo, ou seja, Jesus não podia ser deixado no inferno. Bom? Ou seja, a sua carne não viu corrupção. Muito bem. O momento mais incrível, mais maravilhoso da história da humanidade é a ressurreição de Cristo. Não é qualquer ressurreição. Existiram outras ressurreições, né? A gente pode até falar aqui, tem aquela menina que morreu, tem o Lázaro que morreu,
E nós falamos, né, na semana passada que a morte física, ela é tida como um sono. E essa morte física, ela tem pouco valor para Cristo. Jesus não se preocupa muito com ela. A preocupação de Cristo é a segunda morte, que é a morte espiritual. Obrigado, Richard. Pode pôr mais um. O momento mais interessante da obra de Cristo é a ressurreição. Mas não qualquer ressurreição. É uma ressurreição sem retorno para a morte. Se você for olhar bem, aquelas ressurreições que ocorreram, por exemplo, a Talita, que morreu, ou o próprio Lázaro, que morreu, e aconteceram outras ressurreições lá no Novo Testamento, essas ressurreições, elas geraram morte depois. Não sei se vocês lembram, quando Jesus vai ressuscitar Lázaro, Jesus chora. Né? Alguns teóricos dizem que Jesus chorou porque Lázaro seria trazido de novo à vida e correria o risco de perder a sua salvação. Ou seja, para Jesus não é vantagem você ressuscitar da morte física. Tá certo? Por quê? Porque você, teoricamente, né, corre o risco de perder a sua salvação. Mas tudo bem, vamos lá, continuando. A lei mosaica, ela não é capaz de aperfeiçoar o coração do homem. Vamos abrir lá em Hebreus 10. Abre lá, por favor. Anote aí, tá, irmãos? Olha lá, Filipenses, Tessalonicenses, depois Tito, Filemão e Hebreus. Aí tem lá, Hebreus, capítulo 10, verso 1. Porque, tendo a lei a sombra dos bens futuros, e não a imagem exata das coisas, nunca pelos mesmos sacrifícios que continuamente se ofereceram a cada ano, pôde aperfeiçoar os que a eles se achegam. Ou seja, você pode fazer sacrifício. Ah, eu pequei, cometi um pecado, vou lá e faço o sacrifício. Pela lei mosaica isso, tá, irmão? Não estou falando pela nossa lei, estou falando pela lei lá do Velho Testamento. Cometi um pecado, você pega lá uma pombinha, uma rolinha tal, e leva para o sacerdote vai lá, faz o serviço de holocausto, aquela pombinha morre, e o teu pecado está perdoado. Você pode fazer, vai fazendo. Quantas rolinhas? 50 rolinhas? 200 rolinhas? 30 bezerros? 50 bezerros? 100 bezerros? Né? É uma lei injusta. Por quê? Porque essa lei ela não mexe no coração. Ela não faz o aperfeiçoamento, como está dizendo aqui, ó. Pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem a cada ano, né, pode aperfeiçoar o que a eles se achegam. Ou seja, quanto mais você fizer, não vai adiantar. Mas a obra de Cristo, ela tem esse caráter, o caráter do aperfeiçoamento. Porque quando nós aceitamos a graça, o amor, a obra de Cristo, nós somos constrangidos pelo amor de Cristo. E nós não temos coragem mais de agir como agíamos antes. Nós perdemos a força, a vontade de fazer aquilo que fazíamos antes. Pode falar, Eliette. Dona Marília. Alguém quer falar? Acho que é a Marília, Hélio, não fui eu que abri o microfone, não. É? Roger, fecha o microfone dela. Ela quer falar alguma coisa, Marília? Bom, se quiser, depois você avisa, Marília, e pode falar, não tem problema nenhum, tá? A obra de Cristo, ela tem esse objetivo, o objetivo de trazer o homem alguma coisa boa. Está aberto ainda, Richard. Fechou? Tá. Muito bem. E Jesus sabia disso. Jesus não só sabia dessa fraqueza da lei, né? A lei, ela é fraca nesse aspecto. Existe uma fraqueza. E aí, o que acontece?
Jesus precisava dar um subsídio para nós. E nunca existiu um amor que fosse maior do que esse, o amor de Cristo, em nos trazer a possibilidade da salvação. Então tá aí os textos, tá? Hebreus 10:1, depois Hebreus 7, 18, 19, você vai lá e leia esses dois textos. Pode virar. Muito bem. Vamos falar um pouquinho sobre a natureza e as injustiças humanas. Que justamente cabe aqui a graça de Cristo, a graça de Deus, o favor de Deus. Né? Nós, o ser humano, o homem, ele tem uma natureza excessivamente egocêntrica. É da natureza do homem buscar seus próprios interesses. Nós nunca estamos preocupados, ou na maior parte do tempo, nós não estamos preocupados com o outro, nós estamos preocupados conosco. Eu vou buscar os meus interesses, eu vou atrás daquilo que eu quero. Percebe? É da natureza humana o egocentrismo. Vamos abrir lá em Romanos, capítulo 3. Do verso 9, não vou ler tudo não, depois vocês leem, tá? Ele diz assim: pois que somos nós mais excelentes? De maneira nenhuma, pois já dantes demonstramos que tanto judeus como gregos, todos estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum. Ninguém está interessado em fazer o bem. Existe uma moral civilizatória que nós recebemos por herança. Existe uma moral cristã, existe uma moral lá, filosofia grega, existe aí um tanto de coisas morais que nós fazemos questão, porque senão não seria possível vivermos em comunidade, em sociedade. Por quê? Porque é uma tendência natural nossa de buscarmos o nosso próprio interesse. O problema do homem é o egoísmo. E eu vou dar alguns exemplos para vocês. Algumas pessoas, o egoísmo é maior, outras é menor, mas há sempre o egoísmo. Eu vou dar alguns exemplos, né? Uns têm um nível mais elevado de egoísmo. Vou dar um exemplo para vocês. Hitler é um sujeito extremamente egoísta. Por quê? Porque ele queria o poder. Era do interesse dele ter o poder. O maníaco do parque, né? E tantos outros. Outros têm um nível menor, menos elevado. Eu, você, e assim vai. Todos somos ruins, todos nós somos egocêntricos. Acabamos de ler o texto, né, de Romanos. Lá em Gálatas, vira aí, Richard, por favor. Lá em Gálatas, o capítulo 5, ele fala assim que a carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne e estes se opõem um ao outro. O que significa isso? Qual é o significado disso? Que o homem tem uma tendência natural ao egoísmo e o espírito, aqui no caso o Espírito Santo, ele tem uma tendência natural à bondade. Uma tendência natural em fazer o bem, em buscar o bem. Então, nós estamos sempre em conflito. Olha que interessante. Já pensou se eu pudesse ter uma parte desse Espírito Santo para mim, para eu obter coisas para mim? Né? Já pensou? Se eu tivesse, por exemplo, um pouquinho do poder de Deus, para mim, eu poderia ter uma casa na praia, eu podia ter uma Ferrari, eu podia ter um helicóptero, eu podia ter milhões de dólares. Já pensou? Se eu tivesse um pouquinho
do poder de Deus, eu jamais ficaria doente. Eu jamais envelheceria. Você percebe como o eu está em todas as minhas frases? Eu. Essa é a natureza humana. Você quer ver um exemplo claro disso aqui, que eu estou falando para vocês? É a história da lâmpada de Aladim. O que é a lâmpada de Aladim, se não uma ficção em torno disso que eu acabei de falar? Surge, você esfrega uma lâmpada de Aladim, surge um gênio e fala assim, você tem pedidos. Peça o que você quiser que eu faço. Ah, eu quero ter muito dinheiro. Aí o gênio vai lá, tá, assim, pá, e você tem um monte de dinheiro. Ah, eu quero ter muita saúde. Ele, pá, e te transforma num cara saradão, bonitão, jovem e tal. Percebe? Muito bem, essa é a natureza humana. Muito bem, a alma humana, ela não pode ser construída para o amor. A alma humana, ela não foi construída para amar, ela foi construída para o egoísmo. Esse é o objetivo. Por isso é que existe o inferno. O inferno, ele existe porque a alma humana não é capaz de amar. E eu não estou falando qualquer amor. Eu estou falando do amor igual ao amor de Cristo. Pode virar, Richard. Depois você lê lá em Romanos capítulo 6, você vai perceber o seguinte, que o salário do pecado é a morte. Então, o egoísmo é a natureza humana e a morte é aquilo que neutraliza o egoísmo humano. Pode virar, Richard, mais um. Nós necessitamos, então, obter perdão. Justamente porque essa é a nossa natureza. E sabe uma coisa muito legal do cristianismo, muito bacana do cristianismo? Que o cristianismo, ele trata, vamos dizer assim, eu não gosto muito dessa palavra que eu vou usar, mas acho que cabe no contexto. O cristianismo é a religião que trata do homem da pele para dentro. As outras religiões tratam o homem da pele para fora. Você não encontra em nenhuma religião algum Deus que fale assim, e viremos e faremos nele morada, como está lá em João. Isso não existe fora do cristianismo. Percebe? Ele está falando assim, olha, eu vou fazer junto com o Pai, eu vou fazer morada no teu coração, para que você não precise exercitar o pecado, o seu egoísmo. Então, a partir de agora, eu, Cristo, e mais o Pai, nós dois vamos fazer morada dentro de você para que a nossa natureza sobreponha a sua natureza. Vocês percebem como a graça é um motor do cristianismo? É aquilo que faz com que a gente seja cristão. É a graça de Cristo. Se não tiver a graça, nós estamos enroscados. Nós não temos a capacidade de mudar a nossa condição de vida. Isso não tem jeito. Nós precisamos de alguma coisa vinda de fora para dentro. Pode virar, Richard, por favor. Nós precisamos nos converter. Nós precisamos reconhecer a nossa incapacidade de amar como Cristo amou. Nós precisamos reconhecer a nossa incapacidade de exercitar o amor. Nós só conseguimos exercitar o egoísmo. E essa é a beleza, a maravilha da obra de Cristo. Pode virar. Quando eu me converto, quando eu aceito, eu vou atrás de Cristo, eu tenho acesso à salvação. Percebe? Eu consigo chegar, pôr a mão naquilo que Cristo me deu.
Depois a gente pode falar um pouquinho, uma outra ocasião, nós vamos falar um pouquinho sobre herança, né? Herança, nós somos feitos herdeiros e co-herdeiros com Cristo. Isso é muito legal, por quê? Porque quando nós aceitamos a Jesus como nosso Salvador, como eu falei no domingo passado, quando nós temos acesso pela fé, né, à graça e salvação, né, nós passamos a ter a natureza de Deus e não mais a natureza do homem. Cristo, ele proporciona esse evento na natureza humana. Amém? Então eu queria que você pensasse bastante sobre isso que eu acabei de pregar. Você, a sua carne, ela está destinada, ela tem um fim, ela tem um destino, que é o inferno. A nossa carne, ela não serve para nada. A nossa carne, ela só tende ao pecado, ela só tende à maldade. Percebe? Mas a obra de Cristo pode converter, pode fazer a mudança do nosso coração, para que nós passemos a amar igual a Cristo. Tem um versículo que ele fala assim, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Né? E tem um outro versículo que Paulo fala assim, que ele cresça e eu diminua. Por quê? Porque todo o objetivo, ou melhor, o objetivo de todo cristão é justamente ter o quê? A natureza de Cristo. Que coisa melhor? A partir do momento que você obtém a natureza de Cristo dentro de você, o inferno deixa de ter valor para você. Sabe o que vai acontecer? O dia que você morrer, o inferno não vai te aguentar. Ele vai regurgitar você. Percebe? Essa é a beleza do cristianismo. Então, queridos, eu gostaria que você, durante a semana, que você fizesse mais meditações sobre isso. Pega esses textos, releia, leia, medite sobre esse assunto, tenha o hábito de fazer isso. Vai lá, escolhe um horário, um determinado momento. Se você não tem o hábito, não tem o costume de fazer isso, separa um determinado momento do seu dia, nem que for 10 minutos, 15 minutos, 5 minutos, mas leia a palavra, medite sobre ela, e mais, agradeça a Deus, porque hoje você tem acesso à graça e à salvação. O favor, você tem acesso ao favor de Cristo, Richard. Jesus, ele olha para nós como uma mãe olha para o seu bebê, para o seu filhinho. Uma mãe, ela só quer o bem do seu filho. Ela quer... Se você... eu tive 3 filhos e tenho os 3 filhos, eu estou falando de crianças, de pequenininhos, né? Os 3 filhos, toda vez que nós tivemos filhos, e a Rosana olhava para aquelas crianças e tratava aquelas crianças com um sentimento que é indescritível. Talvez o amor de Cristo seja... Né? Ou talvez o amor de uma mãe esteja perto do amor de Cristo. Porque Jesus, ele olha para nós dessa maneira. Ele olha para nós como, puxa vida, o Hélio não tem solução. O Hélio, o Richard vai para o inferno. O lugar do Richard é no inferno. O lugar do Hélio é no inferno. Por quê? Porque o Hélio só pensa besteira, o Hélio só faz besteira, o Hélio é egoísta, o Hélio... Percebe? Mas quando eu aceito a Jesus, eu permito que ele venha, faça morada em mim, e a partir desse momento eu obtenho a natureza de Deus, a natureza de Cristo. Amém? É isso que eu tinha para falar para vocês, irmãos.